Pensa, Brasil. Oi, Rodrigo. Olha, precisamos de ajuda para pensar o Brasil realmente, viu? Rodrigo Aidar, nosso colunista, especialista em Poder Judiciário. Boa tarde. Muito obrigada por atender a gente nesse horário aqui do Entre Nós. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Uma boa tarde aos ouvintes. É sempre um prazer entrar com vocês aqui. Vamos lá, gente. Há 10 dias das eleições, essa decisão que nós trouxemos aqui na abertura do Entre Nós, sobre um poder de polícia que o Tribunal Eleitoral passa a ter no combate às fake news para tentar derrubar as notícias falsas da internet, ela é necessária. Eu entendo, Rodrigo, que nesse fundo do poço, né, nesse lodaçal que a gente está de fake news de todos os lados, é necessária alguma atitude. Agora, a dúvida é a atitude correta? O tribunal passar a ter esse poder de polícia e sem necessariamente ter que ser questionado por um lado da campanha, por uma campanha ou outra, já agir de ofício, já derrubando notícias falsas. Isso vai funcionar? Isso é adequado, na sua opinião? Eu queria que você analisasse essa mudança no combate à fake news há 10 dias aí do dia da votação. Olha, Adriana, de fato, esse é o principal ponto mais polêmico dessa resolução do TSE. Esse e um segundo ponto que especialistas em direito eleitoral estão criticando bastante, que eles consideram que é uma mudança que amplia muito o poder de polícia, que o TSE, a Justiça Eleitoral, de fato, já tem algum poder de polícia nas eleições. Um juiz, diante de uma propaganda ilegal, no período eleitoral, ele já pode mandar suspender essa propaganda, seja ela um outdoor, seja ela uma propaganda impressa, seja ela uma propaganda na televisão. É que com as redes sociais, o WhatsApp, essas novas formas de comunicação que, enfim, ganharam a sociedade, isso ganha assim, uma capilaridade imensa que a gente não tinha visto até as eleições de 2018. De lá para cá, o TSE tem tentado, de todas as formas, impedir que fake news, que propaganda ilegal, que mentiras, de fato, influam decisivamente na decisão do eleitor, de forma a corromper o espírito das eleições, o espírito do voto. O problema dessa resolução do TSE é que ela é feita há 10 dias das eleições. E existe uma regra no Código Eleitoral que mudanças importantes, uma mudança ou outra tópica, tudo bem, mas uma mudança com essa amplitude tem que ser feita pelo menos um ano antes das eleições. A gente vai lembrar, por exemplo, a discussão sobre a lei da ficha limpa, lá atrás, quando foi aprovada, há mais de 10 anos, se ela valia ou não para aquelas eleições. Por quê? Porque tem essa regra de ouro, de que qualquer mudança importante na Justiça Eleitoral, nas eleições, tem que ser aprovada um ano antes das eleições. Que é para quê? Para que todo mundo já saiba quais são as regras do jogo e que essas regras não sejam mudadas no curso do jogo, para não prejudicar nem beneficiar um lado ou outro. Então, um dos pontos que é criticado por especialistas é esse. E o outro é essa questão do poder de ofício. Ela amplia o poder de polícia do presidente do TSE, não é de forma absolutamente discricionária, mas o poder do tribunal é bastante ampliado, porque, de acordo com a resolução, o tribunal, tomando conhecimento do que ele entende ser uma fake news, se o plenário decidir que aquele conteúdo é falso e tem que sair das redes, caso esse conteúdo seja replicado de novo, depois do cumprimento dessa determinação, não seria necessário uma nova representação, que um outro partido político entrasse pedindo para tirar. O próprio presidente pode, sozinho, claro, de acordo com essa decisão do plenário, mandar tirar essa fake news. Então, assim, é uma mudança um pouco drástica. Isso acontece na justiça, Adriana, Fábio, se vocês quiserem me interrompam à vontade se eu falar demais. Às vezes eu sou um pouco prolixo. Mas, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal aprova, julga um processo em repercussão geral, aquela decisão vale para todos os outros processos que discutem aquele mesmo tema. Então, e aí os ministros podem começar a decidir monocraticamente, porque o colegiado do Supremo já decidiu sobre aquilo. Guardadas as devidas proporções, é um pouco que faz essa resolução do TSE. Quando o plenário do TSE já tiver dito, este conteúdo é falso, é uma fake news, é ilegal, não pode ser veiculado, dali para frente, sempre que esse conteúdo for achado na rede, o presidente do TSE pode sozinho determinar a retirada desse conteúdo.
Na prática, só para que todo mundo acompanhe a linha da mudança do que aconteceu, antes, quando um conteúdo considerado falso, uma mídia social, uma rede social era notificada para tirar aquilo do ar, para derrubar aquela publicação, tinha 24 horas. Agora passa a ter 2 horas para fazer isso quando a ordem sair. E faltando 3 dias para a eleição, no final de semana, antes de chegar o domingo, 3 dias antes, 1 hora para derrubar sob pena de multa. E se ficar replicando conteúdo já derrubado, já não precisa do colegiado decidir mais, já decide uma vez só, o juiz já manda baixar, derrubar aquele conteúdo. Agora, eu entendo, Rodrigo, que é uma mudança drástica a 10 dias das eleições. Também me surpreende por que não foi tomada uma medida mais dura antes, já que sabíamos, desde 2018, que a campanha seria inundada de fake news. O dado que hoje foi apresentado no Tribunal Eleitoral é de um aumento de 1.671% nas denúncias de desinformação, de fake news, comparando com 2020, com a última eleição que a gente teve no país. Agora, a sensação que dá é que é necessário fazer alguma coisa que siga o ritmo da replicação de fake news, porque é muito mais rápido o sistema de mídias sociais e de divulgação de fake news do que a lei, mas que há 10 dias pouco resultado terá, porque a inundação de fake news já aconteceu? Sim, Adriana, e você sabe que tem um outro dado que o ministro Alexandre de Moraes disse hoje na coletiva, um crescimento de 436, perdão, por cento nos casos de violência política em redes sociais, fora, parece que mais de 100 casos de esclarecimentos e desmentidos e desinformação sobre a lisura do processo eleitoral, nem ataque em relação a um candidato ou outro. Ou seja, as fake news estão espalhadas, essa eleição é um jogo de fato que a gente tem que lidar com isso. Agora, Adriana, além disso que você colocou, de que antes a plataforma que fosse notificada tinha que retirar o conteúdo em 24 horas. Agora, da antevéspera da eleição, ou seja, da sexta-feira, a eleição cai no domingo, dia 30, a sexta-feira anterior, até os 3 dias seguintes, esse prazo é de 2 horas. Para tirar, não, minto, esse prazo é de 2 horas a partir de já. Da sexta-feira até os 3 dias depois, antes da eleição, até os 3 dias depois, o prazo é de 1 hora, e as multas são muito maiores, são de 100 a 150 mil reais. Por hora, né? Por hora. Então, assim, de fato, é uma inovação. Agora, Adriana, com todo mundo que eu converso sobre isso, e você também deve ter essa percepção, o Fábio também, o próprio ouvinte deve ter, é enxugar gelo. Porque, ainda que o TSE determine a retirada de um perfil XYZ do Instagram, ou do Twitter, ou de alguma outra rede social, do TikTok, isso se espalha por WhatsApp. E o vídeo, não precisa nem do link do Twitter ou do link do Instagram. E esse vídeo se espalha, essa informação se espalha por WhatsApp, e no WhatsApp, o TSE não tem controle. Ele não tem como saber que o WhatsApp eu estou mandando para a Adriana, que o WhatsApp o Fábio está mandando para mim. É impossível o TSE ter controle disso. Então é um esforço muito grande e que, de alguma forma, pode ser contestado, porque, de fato, acaba dando um poder muito grande para o TSE decidir o que é ou não informação falsa, o que é ou não informação descontextualizada. Esse é um ponto muito importante. Ou seja, você dá na mão do Estado ele decidir se aquilo está ou não fora de contexto, e meio que para enxugar gelo, porque a hora que isso se espalha pelo WhatsApp, é impossível você saber. O que defende quem é contra essa resolução? Que o TSE comece a agir aí provocado, depois das eleições, e com muito rigor. Nas eleições passadas, a gente viu a cassação de um deputado do Fernando Francischini, porque ele veiculou uma fake news no dia das eleições sobre suposta fraude em urna eletrônica. Fraude que nunca houve, nem indício sequer foi comprovado. O voto é seguro, o voto da urna eletrônica é seguro, isso a gente sabe. Ele veiculou, dizendo que não era seguro, com um vídeo lá montado, alguma coisa. O TSE foi lá e cassou o mandato dele. E, em relação à campanha do atual presidente, o TSE disse, olha, não dá para cassar a chapa, porque a gente não conseguiu medir. Houve sim disparo em massa, mas a gente não conseguiu medir se esse disparo em massa de propaganda, enfim, de informações desencontradas, influiu ou não no resultado das eleições.
E é isso que o TSE tem que perseguir depois, a Justiça Eleitoral tem que perseguir depois, porque ficar tentando barrar isso antes, nesse mundo que a gente vive hoje, de rede social, de WhatsApp, essa comunicação tão célere, vai ser muito difícil, não é que vai ser muito difícil, TSE não vai conseguir fazer frente, de fato, à desinformação nesse nível que a gente vive hoje, e vai deixar barato depois, quando essa desinformação já surtiu efeito. Então, o que tem que ser feito é isso, após as eleições, investigações várias, e aí com o judiciário provocado pelas campanhas adversárias, por óbvio, e quando ficar comprovado que houve sim fabricação de notícia falsa, irregularidades eleitorais, ilegalidades eleitorais, capazes de influenciar no resultado da eleição, caçar mandato, caçar chapa. É assim que a gente vai conseguir fazer frente a isso. Não estabelecendo uma censura que não dá para chamar de censura prévia, ao menos não na minha concepção. Eu acho que isso que o TSE está fazendo não é uma censura prévia, Na mas minha também não. É um poder de polícia muito grande na mão do Estado. Eu lembro até hoje, Adriana, que tinha um ministro do TSE, ex-ministro, hoje advogado, Carlos Eduardo Caputo Bastos, uma entrevista que eu fiz com ele há muitos anos. Ele era ministro do TSE, ele disse o seguinte: a grande responsabilidade do TSE é nós não nos transformarmos em 7 eleitores privilegiados. E eu acho que é isso que o TSE tem que tomar cuidado para não avançar. Alguma forma de combater as fake news tem que ter, mas eu acho que essa forma é muito mais posterior às eleições e com muita firmeza, e aí com as instituições todas apoiando decisões da justiça, do que tentar enxugar esse gelo que o TSE está tentando agora. Tá certo, Rodrigo Aidar conversando com a gente sobre essa mudança aí na reta final, o TSE tentando frear de alguma forma a avalanche de desinformação, de fake news. O triste é o que nós viramos, né, Fábio? Viramos uma pátria de fake news, e isso é muito, muito triste. Obrigada demais, viu, Rodrigo? Obrigado você, Adriana, obrigado, Fábio, um abração aí para os ouvintes. Espero ter conseguido ser claro. Foi, pode ficar tranquilo que foi. Obrigada demais.